A metodologia dessas terapias estão contribuindo 100% nesse atraso do desenvolvimento. Quantas mães são enganadas, acreditando por falta de conhecimento, o filho está ali em crise, nervoso, estresse, agitação, toca remédio e vai fazer terapias. Qual metodologia está sendo usada com o seu filho? Você pode entrar na sessão de terapia? Você deve entrar. É teu filho. Quando você vai no dentista, você não acompanha, você deixa ele lá dentro da sessão do consultório, o dentista e fica lá na sala de espera. Você acompanha ele. Você vai levar teu filho tomar vacina? Você acompanha teu filho. Ou você larga ele na sala de vacina e vai lá pra fora. Você precisa acompanhar. Ah, Sara, mas a gente não é permitido. Opa, então aí tem coisa. Tem coisa por quê? Ah, porque a mãe não pode entrar, porque ela atrapalha, ela passa a mão na cabeça do filho. Não é passar a mão na cabeça do filho, você entende seu filho. Você sabe o que deixa ele frustrado. Você sabe do que ele gosta ou do que ele não gosta, das sensibilidades dele, do hiperfoco dele. Você que convive com ele 24 horas. Você deveria ser respeitada e convidada a participar da terapia, porque você conhece ninguém melhor do que você para conhecer seu filho. Então, quando você começa a entender isso, ele desenvolve um novo olhar sobre o autismo do seu filho, você vai entendendo que, opa, peraí, se não é complexo, se é simples, sem teoria, sem muita coisa, então eu posso. Sim, você pode. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta. E aqui nesse bate-papo eu ajudo como vocês, mães, podem levar uma vida normal, ajudando seus filhos a serem calmos e independentes de uma forma natural. Então, convido vocês a compartilhar esse bate-papo com outras mãezinhas também, para que elas também aprendam como ter essa mesma oportunidade, essa mesma sorte, né? E o tema de hoje do nosso bate-papo é sobre como ajudar o seu filho autista mais rápido, mesmo ele fazendo terapias. Então, se você que está aqui comigo tem uma história semelhante, tem um filho ou filha autista que já faz terapias, talvez recém começou ou já faz um bom tempo, meses, até anos de terapias, mas você sente que poderia ter alcançado um resultado melhor, mais positivo, até mais rápido, né? Então, é sobre esse tema que nós vamos conversar. Aqui, na verdade, não tem como eu compartilhar com vocês uma receita pronta, né? Para você ajudar o seu filho autista a se desenvolver mais rápido. Até porque cada criança autista é única, tem as suas necessidades, as suas dificuldades únicas, né? Muito bem, mas eu vou te contar como é possível você desenvolver o seu filho autista mais rápido, mesmo ele já fazendo terapias. Se o seu filho autista faz terapias, mas é estressado, é nervoso, chora, não quer fazer as atividades da escola, nem as atividades que a TO, a fono ou psicóloga querem que ele faça de sessão, e isso não é normal, nem é saudável para ele. Apesar de você ouvir que, mãezinha, é assim mesmo. Não deve ser assim mesmo. Não, e eu vou explicar aqui, nesse bate-papo, por que não deve ser assim. Porque não é normal, não, tá? Então, olha lá. Mesmo que profissionais falem que é assim mesmo, que ele tem que se acostumar, mãezinha. Ou que seu filho precisa entender que ele não pode ter tudo o que ele quer, quando ele quer. Ou que você tem que deixar ele chorar e não dar atenção para o choro dele. Alguém aqui já ouviu frases assim? Compartilha comigo se já ouviu frases assim, palavras assim. Porém, o que você, mamãe, não sabe ainda é que mesmo que você já leva o seu filho a fazer terapias há anos, é que a forma, a maneira, a metodologia dessas terapias estão contribuindo 100% nesse atraso do desenvolvimento. Por quê? Como assim, Sara? Eu levo meu filho a fazer terapias porque eu quero que ele se desenvolva. E você está falando ao contrário? Que isso está prejudicando o desenvolvimento dele? Como assim? Por quê? Vou te explicar por quê. Porque essa forma de ensinar, essa metodologia dessas terapias,
Esses profissionais passam para você como algo correto e que é normal. Como você não tem estudos, conhecimento sobre a área, você aceita. Me disseram que é assim mesmo. Não é normal o seu filho autista entrar para uma sessão de TO, de fono, de psicóloga e você ficar do lado de fora. Primeiro, já não é normal. Quando você leva o seu filho ao dentista, seu filho autista ao dentista, quando você leva o seu filho autista ao médico, como é que você faz? Você deixa ele lá dentro do consultório? Ou você entra e participa do atendimento? Como que funciona? Você já parou para pensar? Você precisa participar da sessão de terapias. Agora, não, Sara, mas não é permitido. Opa, se não é permitido, tem alguma coisa errada. E aí você fica do lado de fora, teu filho grita, bate a cabeça, se morde e é normal. É assim mesmo. Para, pensa, reflete sobre isso. E depois você tem um filho que faz terapias, mas é estressado, é nervoso e você precisa levar no neuro ou no psiquiatra para aumentar as doses das medicações ou para dar medicações para ele ficar calmo. E é normal. Você acha que é normal? Não é normal. Entenda, mãezinha, não é normal. Você ouve dizer que é assim mesmo. E como eu sei? Eu sei porque eu tenho alunas que compartilham comigo quando o filho, o neto fazia sessões de terapias que passavam por essas situações e se comportava dessa forma, o que elas ouviam dos profissionais? É assim mesmo. Não deve ser assim mesmo. Então, o seu filho, veja só, reflete. Ele está sendo bombardeado por esses conceitos, por essas metodologias o tempo todo. Sabe onde? Não somente nas terapias, em casa, na escola. Por quê? Porque nas terapias, por causa da forma como é trabalhado com a criança na sessão, com bloqueios, com intervenções, com barganhas, com tudo que segura o seu filho, bloqueia o desenvolvimento dele, tudo, né? Agora, o que você precisa trabalhar com ele em casa é de uma outra forma, é entendendo, é compreendendo, é compreendendo e aceitando o autismo do seu filho e não moldando ele para que ele seja diferente, para que ele seja como uma criança autista. Então, e você, por não saber disso, o que acontece? Você fica nervosa, não saber lidar com a situação, porque te ensinam que em casa você tem que agir da mesma forma. Então, ele é bombardeado nas terapias, com essas metodologias, ele é bombardeado em casa, porque você não sabe como agir, você não sabe como lidar. Então, como os profissionais te orientam, assim você vai trabalhar em casa. Mas não deve ser dessa forma. Você procura acalmar o seu filho, ele fica mais nervoso ainda. Você quer resolver, você não sabe como, você não sabe nem o que fazer, por onde começar. E por você não ter quem te fale, quem te explique, quem te oriente, o que você faz? Você quer o melhor para o seu filho autista. Continua levando ele em cada vez mais e mais terapias. Existem algumas poucas terapias onde a metodologia é diferente, mas são raras. A grande maioria trabalha com o seu filho autista de forma que gera estresse. E aí você tem um filho autista nervoso, agitado, agressivo às vezes. Então, onde as mães de autistas já levam o filho a fazer terapias, mas erram. E quando eu falo erram, não é um julgamento, é explicando que é por falta de conhecimento, é por falta de alguém que fale, que oriente, que explique. É depositar todas as esperanças, todo o resultado do desenvolvimento do seu filho nas terapias. É isso. Então, quando você entender que você mesmo pode ajudar o seu filho para que ele não fique entrando em crises, para que você possa falar com ele e ele te obedecer, para que ele possa ter uma boa interação na escola, quando você sai com ele no mercado, no shopping, num aniversário, na casa de familiares, enfim, poder ajudar ele a desenvolver a fala dentro do tempo dele, sem forçar, sem causar o estresse. Ajudar o seu filho a ser independente de você nos autocuidados, comer sozinho, aceitar escovar os dentes, trocar de roupa sozinho, ir ao banheiro sozinho. Enfim, segundo a faixa etária, ele conseguir desenvolver outros autocuidados. Pegar o lanche sozinho, ir ou voltar da escola sozinho, se for o caso, dependendo da região onde você mora, se isso é possível. Fazer um curso de idiomas ou um curso de música, de arte marcial ou praticar um esporte.
esporte, tudo isso é possível. E isso gera o quê? Independência. Agora, nós estamos chegando próximo do final do ano. Logo vem as férias. Já pensou? O seu filho poder, ou se ele tiver idade já para isso, viajar sozinho, ou você ter a confiança de deixar ele passar um final de semana ou uns dias das férias com os avós, primos, né, com quem você confia, ou até mesmo vocês poderem, numa vida social, fazer uma viagem juntos, né, poder ficar num hotel, em outros lugares, onde ele vai aceitar a nova condição ali, a nova situação, vai se comportar bem, vai ser saudável para todos vocês. Que gostoso! Isso é independência, isso é autonomia. Quando você entender que você mesma pode, você mesma é capaz de ir trabalhando com o seu filho de uma forma que ele seja uma criança calma, tranquila. Por que calma e tranquila, Sara? Porque você não vai aplicar aquelas metodologias que aplicam, entende? Bloqueios, castigos. A gente não fala castigo, mas na verdade são consequências, tipo, olha, se você fizer essa atividade aqui, você vai poder ganhar aquilo que você mais gosta. Olha, se você não fizer, você não vai poder. Sabe? Barganhando não funciona. A criança autista, ou ela fica confusa, ou ela leva tudo ao pé da letra. Se você está ensinando isso para o seu filho, ou permitindo que profissionais ensinem, o que acontece? Ele vai agir com você assim também. Ele vai fazer chantagens com você. Onde que ele aprendeu isso? Com os profissionais, com você. Seu filho ama, por exemplo, ele ama brincar, deixa eu ver, pensar em uma brincadeira de correr pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Nossa, ele ama ficar horas do dia brincando assim, nesse movimento repetitivo, faz muito bem pra ele gosta, mas o profissional diz que não pode, ou você acha que tá errado, não pode, bloqueia. Pra ele não se sentiu compreendido, você está bloqueando algo que ele mais gosta de fazer e você não deixa, não pode. Então, como você espera que ele vai reagir com você? Ele não se sentiu amado, compreendido, respeitado. E aí vem os comportamentos, né? Então, assim, para que eu não fuja do que eu quero te passar, do que eu quero te orientar, e eu fecho a ideia aqui para você compreender. Se você entender que você é capaz de desenvolver o seu filho autista, você não vai se sentir, por exemplo, resignada. Como assim? Acreditando que o processo é demorado mesmo, acreditando que é assim mesmo, que é demorado. E quando você vê seu filho fazendo 2 anos de fono, por exemplo, para falar mais ou menos 10 palavrinhas, é demorado. Quando ele já faz, por exemplo, meses de TO, meses de sessões com psicóloga e ainda continua nervoso, agressivo, agitado, é demorado mesmo, porque você não vê resultados. Como eu disse, faz 2, 3 anos de fono para falar 10 palavrinhas, é demorado mesmo. E quando você consegue trabalhar com o seu filho em casa, em 3 meses, 5 meses, ele fala mais do que 10 palavras. Ele já consegue construir frases. E aí, não é demorado. Mas, então, você aprende que você deve ter as rédeas, o controle do desenvolvimento do seu filho autista, tudo muda. Tudo muda. Então, é você, mãe, que precisa ter esse controle do trabalho, do desenvolvimento dele. Muda da água para o vinho. Como diz um dos meus alunos, ele já é um vovô. Acho tão fofo. Ele e a esposa, os avós que cuidam do netinho, o Augusto. O seu José Francisco cuida do Augusto, autista. Então, o Augusto já estava fazendo meses já de fono, para uma palavrinha ou outra solta. E com 1 mês e meio do seu José Francisco trabalhando com ele em casa e a esposa, o que aconteceu? Agora o Augusto, nós temos os nossos plantões formiguinhas, que são quando as alunas vêm para tirar dúvidas e também para compartilhar resultados positivos. Ele me disse: Sara, você acredita? Eu tô tão encantada que pediu o que eu tô fazendo, como que eu tô trabalhando com meu neto em casa, que em 1 mês e meio ele já está falando palavras complexas como, por exemplo, presunto. Não é fácil pro autista falar presunto. E falando já pequenas frasezinhas, ela tá encantada. Mas é uma metodologia sem bloqueios, intervenções, barganhas, como eu estava explicando agora de pouco. Então, assim, gente, 1 mês e meio é muito rápido. Então, mas Sara, eu tenho medo de não dar conta, Sara, de não ser capaz e depois ser cobrada pela família, pela escola ou até mesmo pelos profissionais. Se eu mesma quiser trabalhar com meu filho e não levar ele a fazer terapias.
Por trás dessa sua insegurança pode estar o seu sentimento de incapacidade. Como assim? Talvez você não tenha formação em cursos de desenvolvimento no autismo, talvez você não seja fono, que mais? Talvez você não saiba como lidar com os sentimentos e comportamentos do seu filho, e isso te faz sentir insegura e te deixa com medo, claro, e te faz pensar que só as terapias vão poder desenvolver o seu filho. Esse é um erro. Eu vou te mostrar por quê. Veja só, para o seu filho se desenvolver nas habilidades que ele precisa desenvolver, que podem ser a fala, pode ser comportamento, ser mais independente, que mais? Ter mais interação social, enfim. Não são jogos pedagógicos e regras que vão fazer a diferença. Primeiro, o seu filho precisa ser compreendido por você. Primeiro, aceito como ele é. Isso os profissionais e as terapias não vão fazer. Por quê? Porque elas simplesmente não aceitam o seu filho como ele é. Eles querem consertar o seu filho, transformar ele em uma criança, igual uma criança que não é autista. Então, abre os olhos. Eles vão usar técnicas, metodologias, forçando o seu filho a mudar, a deixar de ser autista. E isso não vai funcionar. Por quê? Porque já prejudicou a primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Seu filho já deixou de se sentir compreendido, uma vez que alguém quis mudar, consertar ele. E como ele reage com isso? Você vai se fechando cada vez mais dentro do seu mundo imaginário, porque todos os autistas têm um mundo imaginário. E ele vai ficando cada vez mais inacessível. Sabe o seu filho que você fala e ele nem sempre lhe dirige o olhar a você? Quando dirige? É como se você falasse com as paredes. Quando você dá um comando e ele não faz, ou você tem a sensação de que ele faz de propósito, ele te desobedece de propósito, como se ele estivesse provocando você. Ele não aceita um não. Você não pode dizer um não para ele. E você tem que o tempo todo entuchar celular nele, ou deixar na TV o tempo todo, porque você não consegue lidar com ele. Então, pelo menos ele fica nas telas, te dá paz. Esta é a realidade de muitas mães, mesmo os filhos fazendo terapias. Então, ele vai ficar se sentindo incompreendido e que ele é um problema para você, para a família, para a escola, para a sociedade. Ele vai crescendo assim e ele vai reagir com comportamentos que os profissionais chamam de comportamentos inapropriados, ou seja, desobediente, não aceita o não consegue interagir com as outras pessoas, coleguinhas, agressivo, teimoso. É a forma dele reagir. Mas quando você, mãe, entende que você pode mudar tudo isso, quando você aprender ferramentas de interação, de comunicação, quando você conhecer mais sobre a terapia floral para ajudar no desenvolvimento do seu filho em casa, dentro da rotina do dia a dia, sem tomar tanto do seu tempo, mesmo sem você ter formação pedagógica ou em psicologia, ou mesmo sem você ser fono, você é capaz de levar uma vida normal, ter um filho calmo, independente, de uma forma natural, mesmo que ele já faça meses ou anos. É possível. E isso é uma realidade minha. Meu filho autista, ele vai fazer 16 anos, a minha pequena agora de 4 anos, eles nunca fizeram terapias. Até tentaram, mas não funcionou. Pelo contrário, isso trazia estresse. E o que eu tenho ensinado muitas mães é como que você pode, de uma forma simples, sem complicações, sem muitas teorias, sem palavras complicadas, você pode ajudar a trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista. Seu filho autista é como uma outra criança que não é autista. Você apenas precisa olhar para ele com um outro olhar, um novo olhar sobre o autismo. Para de olhar para o seu filho que ele é doente, que ele tem problema, que ele não é. Ele nasceu diferente. Olha só, imagine aqui, você vai fazer um pão caseiro. Você tem duas receitas, uma receita de pão caseiro de trigo e uma receita de pão caseiro de trigo integral. Ok, essa receita de pão, o que vai normalmente na receita de pão? Vai ovos, trigo, óleo, fermento, água ou leite, enfim. E o pão integral? Também vai fermento, óleo, ovos, leite ou água e vai o trigo integral. Qual é a diferença? Esse vai trigo, esse vai trigo integral. Ambos vão crescer, vão assar, vão ficar fofinhos e saborosos. São pães. É
isso? Uma criança autista de uma criança que não é autista. A questão é que a sociedade não está entendendo os autistas. Eles olham para os autistas, ai, o filho dela é autista. Ai, coitada, né? Mas é leve, né? Diz que é bem leve. Ai, ainda bem que é leve. Entende? O autista, ele vive um outro mundo. É um mundo imaginário. É lindo o mundo imaginário do autista. É maravilhoso. No mundo dele, ele tem os personagens, ele conversa, ele tem comunicação com os personagens dele. Não assim nessa fala que nós falamos aqui, mas ele se comunica. Você não vê às vezes o seu filho autista rindo do nada? Você pensa que ele é bobo? Não, ele tá rindo porque ele tá se comunicando com o personagem imaginário dele. Entende? É maravilhosa a vida de um autista, o mundo imaginário do autista, mas ninguém entende. Aí ele faz movimentos repetitivos. E qual é o problema? Porque a grande maioria não faz. Ele fazer movimentos repetitivos, isso é um problema? É a sociedade que acha que isso é um problema. Os movimentos repetitivos acalmam ele, tranquilizam ele, trazem foco, concentração. É o jeito dele se expressar e tá tudo bem. Por que você vai levar o seu filho fazer uma terapia onde é bloqueado, é errado, ele não pode fazer aqueles movimentos repetitivos? Ele é proibido de fazer algo que faz tão bem para ele. Por quê? Você vai gerar um estresse no seu filho. O meu filho, ele tem os movimentos repetitivos dele. Às vezes ele muda. Durante os meses, os anos, ele vai mudando. Tá tudo bem. Principalmente quando ele está focado, concentrado, pensando em algo ou fazendo uma atividade de escola. Ele faz aqueles movimentos repetitivos. Ou quando ele fica nervoso por alguma coisa, indignado por algo, ele também faz. E tá tudo bem. Eu não vou mudar o meu filho. Não, eu vou aceitar. Eu vou acolher o autismo do meu filho. Então, a sociedade está olhando para os autistas como os doentes, e eles não são doentes. Eles precisam, seu filho precisa de ajuda, de suporte para ser desenvolvido dentro da habilidade que ele precisa desenvolver. Seja a fala, seja o comportamento, seja em desenvolver na independência, na autonomia, atividades de autocuidado. Tá? Então teu filho não é doente. Mas olha só, você entrou numa rotina, numa correria, todas nós, numa loucura, num dia a dia, que você acorda atropelada, já vai naquela rotina até a hora de dormir, você não vê acabar a semana, acabar o mês, quando você vê o ano já tá acabando. O seu filho autista chegou, o autismo chegou aí no seu lar, brecando você. Para, calma. E você vai ter que mudar a sua rotina. Você vai ter que mudar o olhar pro autismo do seu filho e mudar a visão de vida que você está tendo. Os autistas, eles não são maliciosos. Eles gostam do que é certo, o que é errado. Eles são muito sensíveis. Eles não entendem piadinhas, palavrinha de duplo sentido, indiretas. Eles não entendem. Eles são ingênuos. Mas como eles se sentem provocados, eles ficam irados. Porque nessas metodologias eles se sentem desrespeitados. Nas metodologias, elas não respeitam o mundo imaginário deles. Elas não respeitam o tempo da criança autista. Eles não respeitam os seus movimentos repetitivos, as suas hipersensibilidades. Não respeitam. Eles querem mudar, colocar um molde naquela criança e moldá-la diferente. Isso causa um estresse, uma indignação no seu filho autista. E vou te contar uma coisa. Escuta essa e leva como aprendizado para você. Uma condição que estressa o seu filho autista hoje, agora, essa condição, esse desequilíbrio que causa nele, pode durar até amanhã. Pode durar até o final de semana. Sabe por quê? Os autistas têm memória fotográfica. Os autistas têm memória fotográfica. Não pensa você, não, que o desaforo que ele sentiu hoje, que ele esqueceu. Ele não esqueceu. Registrou. É só mais um trauma para ele. E ele guarda. E volta e meia, quando ele tá lá no mundo imaginário dele, ele lembra aquilo que foi feito lá atrás para ele. E aquilo deixa ele irado de novo. Indignado de novo. E aí isso vai virando uma bola de neve. Ele vai tendo comportamentos agressivos, ele fica teimoso, ele fica irritado, entende? Enquanto você estiver acreditando que terapias vão desenvolver o seu filho rápido, você vai continuar com uma criança estressada, nervosa, agitada, tomando um monte de remédios. Essa é a realidade. Agora, você realmente desenvolver um novo olhar sobre o autismo, você vai olhar diferente para o seu filho. E isto é a base de tudo. Porque quando ele vê que você muda o seu olhar para ele, você deixa de olhar ele como um problema, como um doente, ele se sente amado, ele se sente respeitado. Ele cai, ele derruba
derruba aquela barreira que ele coloca. E aí você tem total acesso e liberdade trabalhando o desenvolvimento dele dentro das habilidades que ele precisa desenvolver. Deu para pegar um pouquinho? Deu para perceber um pouquinho? Tudo começa na mudança de olhar pelo seu filho. E essa mudança não é assim, pá, plim. Não. Desculpa se às vezes eu me alterei aqui, mas é que eu fico indignada. Quantas mães são enganadas, acreditando por falta de conhecimento, o filho tá ali em crise, nervoso, estresse, agitação, toca remédio e vai fazer terapias. Qual metodologia está sendo usada com o seu filho? Você pode entrar na sessão de terapia? Você deve entrar. É teu filho. Quando você vai no dentista, você não acompanha, você deixa ele lá dentro da sessão do consultório, o dentista, e fica lá na sala de espera. Você acompanha ele. Você vai levar teu filho tomar vacina? Você acompanha teu filho. Você larga ele na sala de vacina e vai lá pra fora. Você precisa acompanhar. Ah, Sara, mas a gente não é permitido. Opa, então aí tem coisa. Tem coisa por quê? Ah, porque a mãe não pode entrar, porque ela atrapalha, ela passa a mão na cabeça do filho. Não é passar a mão na cabeça do filho. Você entende seu filho. Você sabe o que deixa ele frustrado. Você sabe do que ele gosta ou do que ele não gosta, das sensibilidades dele, do hiperfoco dele. Você que convive com ele 24 horas. Você deveria ser respeitada e convidada a participar da terapia, porque você conhece ninguém melhor do que você para conhecer seu filho. Então, quando você começa a entender isso e desenvolve um novo olhar sobre o autismo do seu filho, você vai entendendo que, opa, peraí, se não é complexo, se é simples, sem teoria, sem muita coisa, então eu posso. Opa, então peraí, então eu sou capaz, se é simples. Com meu amor incondicional de mãe, eu conhecendo meu filho, tudo dele, então eu posso? Sim, você pode. Carol, 2 anos fazendo fono, não aprendeu quase nada. Quando eu em casa comecei a estimular, mudou, tá bem? Olha só, hoje ela fala frases com muito estímulo em casa. Lindo, maravilhoso. Eles tomam algum medicamento? Que será? Eles tomam medicamentos. Normalmente tomam. Por quê? Porque a criança fica estressada, nervosa. O que acontece? Então, terapeuta, psicólogo, fono, que elas dizem: mamãe, leva o seu filho no neuro, no psiquiatra. Por quê? Porque ele tá muito nervoso, não dá pra trabalhar com ele desse jeito. Aí você, sem saber o que você faz, corre pro médico, que é o bem do seu filho, que é um filho calmo. Chega lá, o que acontece? O médico medica, é o que ele faz. E aí ele vai fazer uma medicação pra você. E aí você começa a tomar, daqui a pouco aquela dosagem não dá, tem que tomar uma mais forte ainda, ou mudar pra uma outra. E aí o seu filho fica meio dopado, tem os efeitos colaterais, e nem assim significa que ele vai ser calmo. Na próxima sexta-feira preciso ajustar os florais da Beatriz, o dela já está acabando. Ótimo, Rosineide! Bora lá então, sexta-feira eu tô com vocês no plantão formiguinha, tá? Entendeu, Line? É tudo isso que acontece. Ah, Rosineide, o floral está realmente ajudando muito a minha neta Beatriz. Que lindo! É porque assim, o floral, ele por ser natural, por ser energético, por não causar nenhum efeito colateral, o que ele faz? Ele trabalha na energia, no emocional da criança. As medicações, elas não alcançam as emoções. Se você for ao médico e pedir assim: doutor, olha, eu trouxe o meu Kiki, ele tá muito agitado porque ele tem muito medo. Tem uma medicação para medo? Ele vai falar para você: não, mãe, não tem para medo. Tem um ansiolítico para ansiedade, mas para medo não é? Agora, nos florais existem 5 florais para vários tipos de medo. O Dr. Bach, que o médico que desenvolveu, ele chamava de remédios naturais, mas não na conotação remédio realmente, né? Porque são essências florais que vão agir lá na parte vibracional da emoção e do sentimento. Então, se aquela criança está com medo, é medo de quê? Né? Ou preocupação, é sofrer por antecipação, é medo de bicho, é medo de escuro, é medo da professora, é medo dos coleguinhas, do que é? Tem um floral específico para ela. Esse floral vai trabalhar na parte energética, fortalecendo, trocando aquele medo por coragem. A criança vai começar a lidar melhor com aquilo que causava tanto medo nela. Consequentemente, se o medo era o motivo da agitação, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais calma. Por quê? Porque o motivo da agitação, que era o medo, foi resolvido, sem deixar ela topada. É dessa forma que a terapia floral funciona. Os florais não prejudicam nem nada que a criança esteja fazendo uso, seja um complemento, suplemento, seja, né, uma vitamina, ou às vezes ela ficou doente, precisa tomar um antibiótico, um anti-inflamatório. Os florais não prejudicam em nada, e nem as outras medicações atrapalham os florais.
Obrigadão por estarem aqui, né, junto com a gente, participar desse bate-papo. E lembre de compartilhar com outras mães de autistas, que elas também possam ser alcançadas e ajudadas. Então, beijo grande para vocês, uma linda noite de descanso. Amanhã a gente tá junto aqui de novo. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Tchauzinho.